Olá, tudo bem? Eu sou o Francisco Torcati e hoje eu vou falar com você sobre as leis de compras e licitações. Basicamente são duas leis, uma que já foi revogada e a que está vigente. E vale a pena falar da que foi revogada para que você possa entender basicamente quais são as principais diferenças. É claro que são muitas as diferenças, mas eu vou falar aqui rapidamente sobre as modalidades de licitação, né? São muitas as diferenças, como eu disse. São leis que têm mais de 2 décadas de diferença, né? A primeira lei, a lei número 8666, ela é de 1993 e a nova lei de licitações é a lei 14.133, ela é de 2021. Então a gente tem aí uma diferença de tempo considerável entre uma e outra. Mas nos atendo a essa questão das modalidades, a Lei 8666, muita gente chamava de a Lei da Besta por causa do número, ela tinha basicamente 5 modalidades, que era o convite, a tomada de preços, a concorrência, o leilão e o concurso, né? E o pregão eletrônico foi instituído por uma outra lei, mas também passou a ser uma modalidade de licitação que atende majoritariamente a todos os órgãos públicos, entidades do terceiro setor e também até empresas que resolvem adquirir as suas compras ou as suas contratações por meio de concorrências públicas, né? Em relação à questão do que mudou para a lei vigente, a 14.133, é que deixou de existir a modalidade convite e a modalidade tomada de preços. O pregão ele passou a ser considerado uma modalidade de licitação na lei nova e também foi criado o diálogo competitivo. Então, atualmente, a gente tem 5 modalidades de licitação, que é o pregão, a concorrência, o concurso, o leilão e, por fim, o diálogo competitivo. Claro que cada modalidade tem a sua especificidade, a depender se o serviço é comum, se o material é específico, se o fornecimento é exclusivo ou não. Depende também dos valores que estão sendo contratados ou adquiridos. Então, o órgão define ali qual vai ser a melhor modalidade a ser escolhida naquele processo licitatório, de acordo com a característica da contratação ou aquisição, né? Então, a Lei 8666, ela deixou de estar vigente em 31 de dezembro de 2023, como a 14.133 ela é de 1º de abril de 2021. Então, ficou esse período aí de transição, onde as duas leis estavam vigentes, e quando o órgão público ele tornava público ali o edital de uma contratação pública ou de uma aquisição, ele deixava bem claro qual lei ele estava seguindo, né? Porque os sistemas, as exigências, elas mudaram muito, né? E uma comparação interessante de se fazer, e aí a gente não vai mais estar falando de modalidades de licitação, mas daquilo que pode se comprar ou contratar sem a necessidade de se formalizar um processo licitatório, que é o que a gente chama de uma contratação direta, né, que são as dispensas de licitação. Houve uma mudança significativa entre a 8666 e a 14.133. Basicamente, o que que mudou? Na 8666, quando um órgão público ele iria fazer uma dispensa de licitação, ou seja, uma contratação direta, porque veja bem, um processo licitatório ele tem custos, né? Você tem o órgão ele gasta com publicação em jornal de grande circulação, no Diário Oficial da União. Muitos servidores se debruçam sobre aquele processo, elaborando documentos, há necessidade de análise jurídica. Então você tem um custo ali em um processo licitatório estimado entre 30 e 40 mil reais. E esse processo licitatório muitas vezes demora entre 3 e 6 meses para ficar pronto, a depender da modalidade. Então é algo realmente muito complexo.
Então, é justificável você contratar ou adquirir alguns materiais sem necessidade de licitação, principalmente por conta do tempo de contratação, a agilidade, e por conta do custo. Não faz sentido você contratar um serviço de R$ 10.000 e gastar 40.000 para fazer um processo licitatório. Então, a dispensa de licitação dentro da 866, ela era muito simples. O órgão precisava basicamente formalizar aquela demanda, o ordenador de despesas, que era a autoridade máxima daquele órgão, autorizava aquela contratação. O órgão fazia uma pesquisa de preço ali no mercado, com 3 orçamentos de empresas que prestavam aquele serviço ou que forneciam aquele material, e ganharia aquela empresa ou aquele prestador de serviço que tivesse o menor preço, né? E que tivesse com todas as suas certidões e obrigações fiscais em dia. Então, feito isso, já era possível se emitir a nota de empenho, contratar, receber o material ou ter o serviço prestado e pagar aquele fornecedor, aquele prestador de serviço. Com a nova lei de licitações, a 14.133, isso mudou, porque agora você precisa publicar a sua dispensa, toda a parte anterior, a formalização da demanda, isso ainda precisa ser feito, mas mais documentos precisaram ser anexados a esse processo, como, por exemplo, um estudo técnico preliminar, um levantamento do mapa de gerenciamento de riscos. E aí isso se tornou um pouco mais burocrático e mais demorado de se contratar ou de se adquirir por meio de dispensa. Além do fato de o órgão ter que publicar esse aviso de dispensa para que ele fique publicado durante 3 dias, recebendo propostas de eventuais interessados, sejam prestadores de serviço ou fornecedores. O valor de referência publicado ali naquele aviso de dispensa de licitação, ele é o resultado da média aritmética dos 3 orçamentos que antes se fazia para contratar. A diferença é que hoje você precisa fazer os mesmos 3 orçamentos para se chegar numa média de preço e ficar com 3 dias o processo licitatório recebendo propostas, e durante uma sessão vai ganhar aquele que teve o menor preço, ou seja, a melhor proposta. Em algumas situações, o órgão pode justificar por questão de tempo, ou alguma urgência, ou alguma outra situação específica, e ele pode publicar uma dispensa de licitação sem concorrência, ou seja, ela vai seguir os moldes da lei anterior. Ele vai contratar diretamente aquela empresa ou aquele prestador de serviço que tem o menor orçamento, né? Uma outra forma também é caso ele publique uma dispensa de licitação e não haja propostas, então ele vai ter aquela dispensa de licitação deserta, e aí ele pode contratar aquela empresa ou aquele prestador de serviço que mandou o orçamento com o melhor valor, desde que ele esteja com as suas obrigações fiscais e trabalhistas em dia, né, com todas as suas certidões negativas. Então, basicamente, o que mudou em relação à dispensa foi o tempo e um maior número de documentos necessários, além do fato de que o prestador de serviço ou a empresa precisa saber como cadastrar a empresa dele no portal da licitação, enviar a proposta e participar da fase de lances, que é o momento ali de disputa do melhor preço. Antes, o prestador de serviço não precisava disso. O simples fato dele mandar o orçamento por e-mail ou pelo WhatsApp para aquele servidor responsável pela pesquisa de preço já era suficiente. Então, hoje, já não é mais. Tá bom? Então, esse foi o vídeo de hoje, esclarecendo para vocês aí basicamente as diferenças entre a lei anterior, que vigorou de 93 até 2023, e a lei nova que está vigente, tá bom? Então, siga as redes sociais do Prestador Pro, a gente vai seguir aqui postando mais conteúdos interessantes relacionados a esse universo das compras e contratações públicas, e nos próximos vídeos a gente vai tratar especificamente das dispensas de licitação, vamos tratar de valores que foram contratados pelos órgãos e pelas entidades e associações privadas no ano de 2024. Você vai perceber que é um valor considerável
e que a gente tem um enorme leque de oportunidades para participar e prestar serviço para todos esses órgãos públicos que sejam da esfera federal, municipal ou estadual, enfim, associações e entidades do terceiro setor ou grandes empresas que utilizam os processos licitatórios para suas aquisições e contratações. Tá bom? Então, muito obrigado. Continua seguindo a gente, dá aquela força e até o próximo vídeo.